dia, bem-vindos à nossa aula do Srimad Bhagavatam, que nós vamos começar. Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Gopi Janapalabha Girivaradhari Gopi Janapalabha Girivaradhari Yastodanandana Bragajanaranga Yastodanandana Bragajanaranga Yamuna Tiravanachari Yamuna Tiravanachari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Gopi Janapalabha Girivaradhari Gopi Janapalabha Girivaradhari Yattodanandana Bragajanaranga Yattodanandana Bragajanaranga Yamuna Tiravanachari Yamuna Tiravanachari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare
Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Então, lendo do Srimad Bhagavatam, terceiro canto, capítulo 11, o cálculo do tempo a partir do átomo. Verso número 42, encerrando o capítulo. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Tadahuraksharam Brahma Sarvakarana-karanam Vishnur Dharma Param Sakshat Purushasya Mahatmanaha. Tat, este Ahu é considerado Aksharam, infalível, Brahma, o Supremo, Sarvakarana, todas as causas, Karanam, a causa suprema, Vishnu Dhamma, a morada espiritual de Vishnu, Param, o Supremo, Sakshat, sem dúvida, Purushasya, da encarnação Purusha, Mahatmanaha, do Vishnu. Tradução: a suprema personalidade de Deus, Shri Krishna, é por isso considerado a causa original de todas as causas. Deste modo, a morada espiritual de Vishnu é indubitavelmente eterna e também é a morada de Mahavishnu, a origem de todas as manifestações. Significado por Srila Prabhupada. O Senhor Mahavishnu, que descansa em Yoga Nidra, no oceano causal, e cria inumeráveis universos através de seu processo respiratório, só aparece temporariamente no Mahatattva para a manifestação temporária dos mundos materiais. Ele é uma porção plenária do Senhor Shri Krishna. E desta maneira, embora não seja diferente do Senhor Krishna, seu aparecimento formal no mundo material como uma encarnação é temporário. A forma original da personalidade de Deus é, na realidade, a
Swarupa, ou forma verdadeira. E ele reside eternamente no mundo Vaikuntha, Vishnuloka. A palavra Mahatmanaha é usada aqui para indicar Mahavishnu e sua verdadeira manifestação é o Senhor Krishna, que é chamado Parama, como se confirma no Brahma Samhita. Ishvara Parama Krishna Sachidananda Vigraha Anadiradir Govinda Sarva Karana Karanam. O Senhor Supremo é Krishna, a personalidade de Deus original, conhecido como Govinda. Sua forma é eterna, plena de bem-aventurança e conhecimento. E ele é a causa original de todas as causas. Então, neste ponto, encerram-se os significados Bhakti Vedanta do terceiro canto, 11º capítulo do Srimad Bhagavatam, intitulado Cálculo do Tempo a partir do átomo. Om Jnanati Mirandasya Jnanam Jnana Shalakaya Chakshuru Militam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha. Mukhaṁ karoti vachalam pangum langayate girim yat kripatam aham vande Sri Gurum Dinatarinam. Namah Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimati Bhakti Vedanta Swaminiti Namine. Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Pastatya Deshatarine Shri Chaitanya Manobhistam Stapitam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Dadati Swapadantikam Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Tadahuraksharam Brahma Sarva Karana Karanam Vishnurdhama Param Shaksha Purushasya Mahatmanaha. A suprema personalidade de Deus, Sri Krishna, é por isso considerado a causa original de todas as causas. Deste modo, a morada espiritual de Vishnu é indubitavelmente eterna e também é a morada de Mahavishnu, a origem de todas as manifestações. Então, com este verso, nós coroamos, nós fechamos este capítulo. Esse é um capítulo muito técnico que mostra sobre o conceito do tempo, na verdade, como Krishna. Ele se manifesta como tempo, Krishna diz no Bhagavad Gita, o princípio do tempo, ele é um princípio que conduz à manifestação cósmica, conduz à criação, à evolução e, por fim, encerra. Então podemos ver que nós resumimos, começando a partir do conceito da menor partícula na criação material, que é o átomo, do princípio do Paramano, não, o ânus, e várias partículas, como que pela sutileza dos elementos, e tendo em vista que o tempo é o aspecto do Senhor Supremo, que ele movimenta a matéria. Portanto,
portanto, o ato do movimento da matéria nos dá a noção do tempo. Portanto, o cálculo do tempo é baseado no movimento. Então, começando do movimento das micropartículas, dos elementos menor no universo, terminando com o movimento último, que é exatamente a vida de Brahma. Tá? Então, Brahma, tudo que está acontecendo no mundo material, acontece dentro da dimensão do tempo e do espaço. Ou seja, é a matéria sendo movida pelo tempo. Então isso nos dá a noção de tempo. Então as diferentes noções dos segundos védicos, não? dos micro momentos, passando no conceito da hora, dos dias, das quinzenas, dos meses, dos anos, e depois passando, indo além dos nossos anos humanos, né, o conceito dos anos e do tempo dentro da dimensão dos manos, que acontece dentro de um período de subdivisão do Kalpa, o dia de Brahma. Então aí depois nós temos os meses de Brahma, o ano de Brahma, a vida de Brahma. Então com isso foi descrito, né, como que o Senhor Supremo se manifesta para criar este mundo material. Então, ele mostra como que essas camadas materiais, elas todas se manifestam sendo controlada e manifesta pelo controle do tempo. Portanto, por isso que mesmo o Bhagavatam, ele fala, né, nos versos que nós vimos, como que Kaloyam Paramano Adi, o tempo está movimentando, está controlando tudo a partir da menor partícula, que são os átomos, indo até a divisão da duração da vida de Brahma. Tá? Mas, o que é importante entender isso, que mesmo assim, o tempo, ele é um dos aspectos, ele está sob o controle do Senhor Supremo. Então, Krishna, como aqui Srila Prabhupada, no seu significado, ele trouxe este verso do 5º capítulo do Brahma Samhita, tá? O primeiro verso do 5º capítulo do Brahma Samhita, que mais ou menos parafraseia, entende? Este mesmo verso, né, quando ele fala aqui que o Senhor Supremo é Sarvakarana Karanam, que também é explicado no Brahma Samhita, né? Ishvara Parama Krishna. O Senhor Supremo é Krishna, Ishvara Parama, controlador supremo. E ele tem uma forma, ele tem um vigraha, diferentemente como os impersonalistas colocam, que ele é apenas uma realidade impessoal, informe, sem qualidade. Não, ele tem uma forma, e esta forma é de Sat, Chit e Ananda. Assim como nesse mundo material, tudo é feito pelas combinações dos gunas, dos 3 aspectos da natureza material. No mundo espiritual, tudo é feito pela combinação dos 3 aspectos da natureza espiritual, que é eternidade, consciência, conhecimento e bem-aventurança. Então a forma de Krishna é essa. E depois também o Brahma Samhita fala a mesma coisa, que ele é Anaadi, ele é o começo de tudo. E ele não tem um começo. Anaadi, ele não tem um começo. Às vezes as pessoas tentam falar, mas qual é a causa de tudo? Quem me causou? Eu sou a causa dos meus pais, a causa dos meus pais são os meus avós, e a causa e nós podemos ir até chegar a uma causa original, aquela causa que não teve causa, que não causou ninguém. Então, é por isso que nós, que assim aceitamos o Siddhanta, a conclusão védica, a conclusão do Vedanta, de que Krishna é a suprema personalidade de Deus, como é apresentado no comentário natural do Vedanta, a conclusão última do Vedanta, que é o Srimad Bhagavatam. O Srimad Bhagavatam, ele nos dá uma narrativa, né, de toda a criação material, todas as diferentes categorias. Entende? Por isso que quando nós estudamos
o Srimad Bhagavatam como uma escritura que é considerada a nata, a essência de todo o conhecimento. O conhecimento védico, ele começou a ser revelado na criação, quando Brahma, tendo purificado a sua consciência pela prática de seu sadhana, da sua sese, não, de sua prática da meditação, ele se iluminou, purificando o seu coração, e aí o Senhor Supremo, pela sua graça, revelou-lhe o conhecimento védico no início da criação. Então, portanto, esse mundo material, assim, o conhecimento desse mundo material foi manifesto ao Senhor Brahma. Então, o Senhor Brahma, cumprindo o propósito da criação material, ele transmitiu esse conhecimento. E a essência desse conhecimento é exatamente resumida aqui na conclusão do conhecimento védico, Vedanta, né? No seu comentário, que é o Srimad Bhagavatam. Portanto, o Srimad Bhagavatam, ele nos dá todo o conhecimento para entendermos a natureza da realidade espiritual. Então, por isso é dito que o que caracteriza a categoria literária do Srimad Bhagavatam como um Purana. A palavra Purana significa antiguidades, né? As antiguidades. Ele descreve tudo que existe no universo, toda a realidade do universo, desde a criação do universo. Então, portanto, a categoria, por isso é dito que caracteriza literalmente os Puranas, e o Srimad Bhagavatam é um dos Puranas. É dito que tem dois tipos de Purana. Tem os Upa Puranas, Puranas inferiores, que tratam sobre 5 categorias, e os Mahapuranas, que tratam de 10 categorias. Quais são essas categorias? Seriam Sarga, que é a criação primária, né? Onde os elementos materiais são manifestos pelo olhar de Mahavishnu, que é exatamente o tempo, não também que cria. Depois temos Visarga, que é a criação secundária, aquela criação que é feita por Brahma depois dele ter recebido o mapa do mundo, de como o mundo material tem que ser construído, que são os Vedas, não? E aí ele manifesta tudo de acordo com o programa de como o mundo material tem que funcionar dentro do plano de Krishna. Depois nós temos Shtanan, que é o terceiro item, que fala sobre a manutenção desse universo material, que exatamente Rita, o universo material é criado e tem uma ordem, Rita, ordem universal. E a manutenção desta ordem é chamado Dharma. Tá? Então, para manter todos os diferentes sistemas planetários, para manter o processo da criação funcionando dessa melhor maneira. Então, stana significa isso. A palavra vem do verbo estar, que é permanecer, para manter a criação material funcionando de acordo com o seu propósito, ou seja, de acordo com o Dharma. Entende? E depois nós temos Poshanam. Poshanam significa que para proteger este Dharma, o Senhor Vishnu, ele está aqui, ele encarna periodicamente para a manutenção deste Dharma. E depois se fala, o outro item é Utai, o impulso criador dos desejos que leva a todas as diferentes manifestações desse mundo material tem o propósito. Depois, outro tema que o chamado Bhagavatam fala é sobre o Manvantara, que nós falamos bastante neste capítulo, sobre o conceito de Manvantara, que é um ciclo, que é o reino dos manos. Por quê? Brahma, ele cria todas as categorias de seres do universo, mas ele não cria o ser humano pessoalmente. Ele deixa esse trabalho para o seu filho, Manu. Manu ele existe durante a vida de Brahma, vários manos, e cada um deles tem a responsabilidade deles é criar especificamente os seres humanos. E, portanto, ele não só cria os seres humanos, mas também ele torna acessível todo o conhecimento necessário para a evolução da cidade. Então, esse é um dos temas tratados no chamado Bhagavatam sobre os manos, Manvantara, etc. E depois também falamos sobre o Isha Anukata, a direção direta, como Krishna, baseado para proteger o mundo material, que é as encarnações de Deus. Tá? E depois o outro tema é Nirodha, né? Quando o propósito da criação material já foi cumprido, não? Tem um momento da criação material se manifestar, que é a volta ao lar, a volta ao Supremo. E para isso o processo é recomendado, o processo
você possa alcançar, é Mukti, que é o nono tema do Srimad Bhagavatam. E por fim, depois que tudo isso foi entendido, nós podemos ter uma compreensão do que é esse mundo material e o propósito desse mundo material. E entender que esse mundo material não é. Portanto, o conhecimento védico, ele se apresenta, e o Srimad Bhagavatam resume toda a essência do conhecimento védico como um manual da criação material. Ou seja, Deus criou o mundo e ele deu o manual da criação. E podemos ver que aqui, e dentro de um manual de criação, quando nós temos qualquer manual de um aparelho, de um instrumento, não, tem várias instruções, mas duas instruções são as mais importantes, que é ligar a criação, como criar o mundo material, a ordem, e depois desligar. Então o propósito último aqui é colocado, o penúltimo propósito, que é a libertação. A libertação para que você possa alcançar o propósito de tudo, que é o 10º tema do Srimad Bhagavatam, que é o Summum Bonum, que é Ashraya, para buscarmos o abrigo. Nós, entidades vivas, Jiva Atma, parte da energia material de Krishna, devido à nossa natureza de livre-arbítrio, fizemos uma escolha errada e, portanto, nós ligamos o manual e nos ficamos condicionados no mundo material. Então, agora, quando nós desligamos, agora nós podemos voltar de novo ao lado e voltar ao Supremo. Então, portanto, a literatura védica foi manifesta ao Senhor Brahma e existem vários tipos de literatura védica que foram manifestados, que foram manifestos, né, dialeticamente em diferentes momentos, os Shrutis, Smritis, Puranas, os épicos, etc., culminando no Vedanta, não, que é a conclusão de toda essa literatura védica sendo bem explicado no Srimad Bhagavatam. Então, portanto, o Senhor Supremo, como está sendo colocado aqui, ele é a causa original de tudo, de todos os universos, toda a realidade espiritual, como a realidade material é. Mas então, no Srimad Bhagavatam, que mostra a essência do Srimad Bhagavatam, a posição do Senhor Supremo como Krishna é estabelecida. Então, um dos propósitos do Srimad Bhagavatam, ou melhor, um dos ensinamentos, é falar sobre a proteção do Senhor Supremo e as suas encarnações. Mas aí Krishna, ele não é colocado como sendo uma encarnação, como está dito no Srimad Bhagavatam, logo no primeiro canto. Ete chansa kalapunsta Krishnastu Bhagavan Swayam. Todas essas diferentes manifestações do Senhor Supremo, tanto as suas manifestações plenárias, como suas manifestações avesha, com o qual ele dota outros seres do seu séquito, seus servos, seus devotos, seus enviados com a potência divina, que também isso é considerado também um avatar, uma encarnação. Avatar, a palavra avatar indica que você desce de um plano superior a um plano inferior. O avatar não é só Deus que faz isso, ele também dota as almas liberadas, devotos puros, seus servos, para também descer a este mundo material, não como nós, que viemos aqui pelo exercício de nosso livre-arbítrio, queremos desfrutar independente de Krishna, mas não, estes servos, estes devotos puros, eles vêm com o propósito de preparar as atividades do Senhor, de preparar para que as entidades vivas possam revoltar ao lar de volta ao Supremo. E, portanto, as atividades desses devotos são tão boas como as próprias encarnações do Senhor Supremo, porque, como está dito na literatura védica, não, que de todo tipo de serviço, de toda adoração, a adoração mais elevada é a adoração ao Senhor Supremo. Isso é claro, bem no Padma Purana, né? Aradhanam Sarvesham, Vishnu Aradhanam Param, que de todo tipo de adoração, o Senhor Supremo, ele sempre está do topo. Isso nós estamos falando da adoração dos antepassados, da adoração dos semideus, de todas as hierarquias de seres que tem algum poder neste mundo material. Entende? Nós não vamos adorar quem não é poderoso, entende? Mas o mais poderoso de todos os poderosos é o Senhor Supremo. Portanto, mas também daí ele fala que Tasmat Parataram, mas superior a isto, Tasmat a isto,
ó Devi, é Tadia Sama-Archer. Sama-Archer é a adoração dos servos de Krishna, daqueles que estão relacionados com Krishna, e portanto estes devotos têm esse poder. Então, mas tudo vem de Krishna. Ele é uma personalidade eterna. Então, quando se descreve que existem vários tipos de manifestações do Senhor Supremo para cumprir o propósito da existência material, ainda assim, Krishnastu. Krishna não é uma encarnação. Tem sempre essa polêmica de que algumas, inclusive algumas tradições Vaishnavas, que não têm a perspectiva que Chaitanya Mahaprabhu nos dá, apenas tem a perspectiva de Vishnu. E, portanto, quando eles explicam mesmo Krishna, a diferentes encarnações de Krishna, eles consideram que Krishna é uma encarnação de Vishnu. Mas, na verdade, de acordo com a tradição de Chaitanya Mahaprabhu, de acordo com o Srimad Bhagavatam, porque nós temos que entender que a nossa teologia, o nosso Siddhanta, a nossa conclusão é a conclusão védica, mais confidencial, revelada no Srimad Bhagavatam. Portanto, Chaitanya Mahaprabhu apareceu nesta era de Kali Yuga para estabelecer o Yuga Dharma, o princípio religioso para esta era que nós estamos vivendo. O Jagya desta era, que é a Sankirtana Jagya. E, portanto, como ele vem dentro de um momento histórico específico, ele também nos traz um upgrade, uma atualização da revelação védica. A revelação védica se manifestou em diferentes momentos, onde que nós temos no Shruti os sacrifícios, onde que prioriza muitas vezes a sessão Karmakanda, para que mesmo enquanto as pessoas ainda estão condicionadas nesse mundo material, elas possam agir, mas as ações delas devem ser feitas em sacrifício e, portanto, elas vão se purificando. Então, essa primeira versão, é o primeiro propósito do conhecimento védico, é guiar as atividades da entidade viva e mesmo que elas estão agindo, mas elas têm que reconhecer a superioridade do Senhor Supremo nesse mundo material, que tudo que existe é possuído e controlado pelo Senhor Supremo e, portanto, elas devem apenas aceitar o resto de sacrifício. Yagya Shishta Amrita, o néctar do sacrifício, purifica a alma e começa a construir a sua natureza espiritual. Por isso, essa importância dentro da tradição de Bhakti, de prasada. O prazer que o devoto sente é o resto do sacrifício. Krishna sentiu, tudo é para o prazer de Krishna. Por isso, tudo que nós fazemos é boga, é para o prazer de Krishna. Portanto, nós não desfrutamos de nada, porque nada é feito para nós, é feito para Krishna. E quando Krishna desfruta pela sua graça, ele deixa o resto nectário dos seus. Então, dessa maneira, primeiro, a revelação védica tenta levar as pessoas para começar Bhakti na forma de Karma Yoga. Agir em sacrifício, e aí, na medida que a pessoa vai agir no sacrifício, ela vai se desapegando do próprio fruto do sacrifício. E aí a pessoa. Aí depois vem outra sessão, Jnana Kanda, que procura fazer, não, mesmo assim, a religiosidade material, como Krishna fala no Bhagavad Gita. O conhecimento védico trata sobre os modos da natureza material, para quem está envolvido nos modos da natureza material. Mas o Arjuna, Naistraigunya Bhavarjuna, mas Arjuna transcende esses modos. Então, portanto, a literatura védica, ela já vai tendo versões que vai passando do Karma Kanda, no Jnana Kanda, aí também mesmo Yoga Kanda, conhecimento místico de yoga, para que as pessoas possam se purificar da sua consciência, para que possam meditar. E aí, por fim, a meditação Upasana e a adoração do Senhor Supremo é estabelecido com. Então, o movimento de Chaitanya Mahaprabhu, nesse momento de Kali Yuga, ele trouxe o conhecimento védico, entendendo que a nossa condição é uma condição muito infeliz. Em Kali Yuga, as pessoas, como está dito no Srimad Bhagavatam, as pessoas têm vida curta, elas são azaradas, elas são infelizes, elas estão sempre sofrendo. Portanto, é muito difícil elas cultivarem a vida espiritual pelos processos
de meditação e sacrifícios, adoração, essas coisas ainda se fazem, mas ainda assim, Kali Yuga, pelo efeito degenerado desta era, todas as atividades, às vezes, elas se tornam precárias. Então, portanto, Hare Nama, Hare Nama, Hare Nama, Hare Manamaiva Kevalam, Kalau, Nastiva, 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 Gatira. Nesta era de Kali Yuga, o único diário, o único sacrifício é o processo de Sankirtana. É o processo de Sankirtana, glorificar o Senhor Supremo, glorificar as atividades do Senhor Supremo, os nomes, os passatempos. Então, portanto, quando neste mundo nós começamos a glorificar a Krishna, entende? E essa glorificação deve ser feita coletivamente, entende? Sankirtana. Então, o ato de ocupar o máximo de pessoas em glorificar a Krishna, que é exatamente isso. Então, Chaitanya Mahaprabhu, então, aí ele trouxe, entende, uma versão do conhecimento védico, assim, bem além de Karma Kanda, bem além de Jnana Kanda, bem além de Yoga Kanda, assim, mas mesmo apesar de estar na plataforma de Bhakti Kanda, mas além de Bhakti Yoga Mishra, além de Bhakti Karma Mishra, além de Bhakti Yoga Mishra, além de Bhakti Jnana Mishra, mas Shuddha Bhakti. Então esse é o conhecimento que é a essência do Srimad Bhagavatam, é este serviço devocional. Vasudeva Bhagavati Bhakti Yoga Prayodhitaha, o serviço devocional a Vasudeva. Então, portanto, nesta era de Kali Yuga, este ensinamento não comprometido com karma, atividade frutiva, jnana, conhecimento soteriológico para salvação, jnana, conhecimento místico, de magia, controle da energia desse mundo material, controle da mente, vem além de tudo isso, mas só o serviço devocional puro para a satisfação do Senhor Supremo. Então, portanto, ele trouxe a essência que é o Srimad. Então, portanto, o Srimad Bhagavatam, para nós, seguidores de Chaitanya Mahaprabhu, ele é como se fosse nosso Shruti, é a revelação upgraded, a revelação 4.0 do conhecimento védico, para que nós possamos, de uma forma eficiente, nos ocupar do serviço devocional puro, porque o conhecimento de que porque o Srimad Bhagavatam revela sobre a personalidade de Deus de uma forma explícita, e, portanto, é a nossa revelação, é o nosso, podemos fazer uma analogia, certamente o Srimad Bhagavatam não é, tecnicamente não é Shruti, ele é parte dos Smriti, os Puranas, mas do ponto de vista assim, conceitual, podemos ver que é a nossa revelação, assim como a Bhagavad Gita. A Bhagavad Gita também não é Shruti, ela é Smriti, parte dos Itihasa, do Ramayana, mas tem o mesmo espírito das Upanishads, de desconhecimento revelado. Então, portanto, tanto a Bhagavad Gita que nos indica a direção que temos que ir, como o Srimad Bhagavatam que pavimenta este caminho em direção a Krishna, é o nosso conhecimento. E por isso que Chaitanya Mahaprabhu, como ele veio trazer algo que apesar de ter sido revelado anteriormente, Mahabharata, nos Puranas, mas não estava tão implícito. Por isso que no Srimad Bhagavatam, logo no começo do Srimad Bhagavatam, Vyasadeva, que escreveu toda essa literatura védica, em todas as diferentes versões, 1.0, 2.0, 3.0, ele ainda estava insatisfeito. Aí seu mestre Narada falou, claro, você ficou aí falando sobre todo tipo de conhecimento, atividades fruitivas, conhecimento místico, jnana, conhecimento, tudo isso, mas você não contou o fim do filme. Então, portanto, Chaitanya Mahaprabhu, ele já traz a revelação dele, já conta o fim do filme. Ele já vai à conclusão, não vai perder tempo com nada. E é exatamente esta a condição que os grandes seguidores, os grandes servos de Srila Prabhupada, entende? Ou melhor, os grandes servos de Chaitanya Mahaprabhu, como Srila Prabhupada também faz,
Muitas vezes a pessoa vê mas Prabhupada ele vai logo no fim. O Bhagavad Gita está falando sobre isso, mas Prabhupada fala que aquilo é Bhakti, porque aquilo é uma forma de Bhakti. Prabhupada consegue ver Bhakti em todo o Bhagavad Gita, ele consegue ver Bhakti em todo o conhecimento, porque essa é a visão de Chaitanya Mahaprabhu, trazer a essência. Porque Chaitanya Mahaprabhu, ele também não é, entende, algo preparatório. Ele é uma manifestação plena de Bhagavan. Como nós dizemos que Bhagavan, por que nós devotos falamos que não, Krishna não é uma encarnação de Vishnu, como já estava falando antes. Não? Por quê? Porque aí esse verso da aula de hoje, e tanto o verso que citado por Srila Prabhupada aqui, do Brahma Samhita, ele explica, né, que Krishna é Ishvara Parama. Krishna, ele é Anadi, ele não tem começo, mas o começo de tudo. Então, o que significa isso? Prabhupada já explicou claramente neste capítulo sobre como que o Senhor Supremo, através da sua expansão de Vishnu, de Narayana, através do Chaturvyuha, ele vem são diferentes tipos de expansões do Senhor Supremo. Então a palavra-chave é Ansha e Anshi. Ansha significa expansão plenária, tá? Ansha. Nós falamos que as formas de Deus são expansões plenárias. O que significa expansão plenária? Significa, no mundo material, quando uma coisa se expande da outra, aquilo da onde a coisa veio, ela se perde. Ela se transforma naquilo que ela se expandiu. Mas no plano espiritual, não. Entende? No plano espiritual, quando Deus se expande e si próprio, este si próprio é tão perfeito quanto a forma dele, de onde ele veio. A forma que ele veio, a expansão de Deus é igual à forma de que ela veio. Então, aquela forma que ela veio é o seu Anshi, é o que gera o Ansha. Tá? Então, se nós analisamos todas as diferentes expansões plenárias, todas as diferentes manifestações do Senhor Supremo, todas elas vieram uma da outra. Mas só tem uma forma da divindade suprema, só existe uma forma da suprema, que é da suprema personalidade de Deus, que não veio de ninguém. Mesmo Balarama é um Ansha. Ele veio de Krishna. Então, Krishna é o Anshi. Todas as diferentes expansões. Então, portanto, o primeiro tipo de expansão de Krishna é chamada Swayam Rupa. Aquela forma dele que é igual à forma original em tudo. Tá? Que não depende de outro. Por exemplo, quando Krishna se expande, em vários Krishna para dançar com as gopis da dança da raça. Então, essas expansões de Krishna, todas elas são assim, completamente, plenamente iguais à forma original de Krishna, porque então não muda muita outra coisa. Tá? E, portanto, o Senhor Supremo, também depois ele tem outras formas, né? que ele exibe para os passatempos, ou, por exemplo, as formas de 4 braços de Krishna que existem em Vaikunta. E depois, e aí temos também que é chamado nós chamamos do Chaturvyuha. Tem o Chaturvyuha, em Krishna Loka, aí ele se expande nesse Chaturvyuha, Vasudeva, Balarama, Pradyumna, Niruddha. E aí, no limite de Vaikunta, esta forma se expande de novo em Vasudeva, Shankarshana, Pradyumna, Niruddha. No segundo Chaturvyuha não é Balarama, é Shankarshana, que é a expansão de Balarama, que tem o propósito de se manifestar como Mahavishnu. Então, Mahavishnu, como está dito aqui, ele existe em Vaikunta, como expansão deste Chaturvyuha. E aí ele deita no oceano causal, tá? E aí dele
vem essas manifestações do segundo Purusha e do terceiro Purusha, que são Paramatma. Então, Mahavishnu é o Paramatma de todo o mundo material. Garbhodakshai Vishnu é o Paramatma de Brahma, o coração de Brahma, que ilumina ele com conhecimento. E depois que Brahma manifesta pelo som védico todos os elementos da criação material, todas as dimensões, aí de novo, Garbhodakshai Vishnu se expande e entra em cada átomo como o Paramatma dele, na sua forma de Kshirodakshai Vishnu. E esse Kshirodakshai Vishnu reside dentro de cada universo, no planeta Vaikuntha, que é Shvetadvipa, que é a estrela polar. Então, portanto, essas são as diferentes expansões. Por isso que nós dizemos que Krishna é a suprema personalidade de Deus. Isso do ponto de vista técnico. Porque, e aí também nós podemos ver que, mesmo nessas manifestações, Krishna, nós chamamos Krishna a divindade de Bhagavan. Bhagavan significa aquele que é pleno de opulências. Krishna tem muitas opulências, mas o Senhor Supremo, essas opulências do Senhor Supremo, existe plenamente só em Krishna. Mesmo os seus pequenos anshas, os anshas mais próximos dele, as expansões de Krishna mais próximas de Krishna, como Vishnu, em Vaikuntha, não tem todas as opulências que tem. Faltam 4 opulências. Opulências de doçura, que Krishna só manifesta em Vrindavana. Krishna só manifesta em Vraja, em Vraja Bhumi, a terra de Vrindavana, em Krishna Loka. Ele só tem. Agora Vishnu, aí depois Vishnu tem qualidades, e aí depois as expansões de Vishnu, por exemplo, Shiva é uma expansão de Vishnu. Assim como Vishnu é uma expansão de Krishna, Shiva também é uma expansão do olhar criativo. Shiva é uma expansão do princípio do tempo de Krishna, que tem o propósito de ser a causa instrumental e operacional no mundo material, porque Krishna se mantém transcendente. Krishna não toca no mundo material. Por isso que quando Krishna encarna, ele não toca o mundo material. O mundo espiritual vem com ele, e o lugar onde ele pisa, ele age nesse mundo material, se torna um Dhamma, uma expansão do mundo espiritual. Então, portanto, agora Shiva já é o aspecto de Krishna que está na matéria. Por isso é dito que Vishnu seria o Deus transcendente, Deus, o Senhor Supremo da sua transcendência, e Shiva é Deus da sua imanência. Então, ele estar na imanência, ele não é diferente de Vishnu, mas ele age de uma forma diferente. E do ponto de vista hierárquico, ele ainda também é uma expansão. E é dito que assim como Krishna tem mais qualidades e Vishnu tem um pouquinho menos, Shiva também tem um pouquinho menos de qualidade que Vishnu tem. E depois Brahma, que depois é criado também, ele tem menos qualidade. E a entidade viva não manifesta todas as entidades vivas. Então existem várias maneiras quando nós entendemos essa condição. Por isso, como está dito aqui, que Mahavishnu, ele é a origem das manifestações dentro do mundo material. Por isso é importante entendermos que não há diferença entre Krishna e Vishnu. Prabhupada explica, né, que quando Deus está trabalhando, ele está no seu escritório, né, está lá na fábrica, ele é Vishnu, ele age, e portanto ali Vishnu é Deus na sua formalidade, na sua majestade. Por isso o Bhakti a Vishnu, ela tem um elemento de reverência, que é chamado Aishwarya. E por isso que o conceito de Vishnu lembra muito o conceito de Deus das religiões monoteístas, das religiões semitas do Ocidente, onde que as pessoas consideram que a pessoa tem que temer a Deus. Esse temer a Deus, claro, eu não interpreto como ter medo a Deus, porque na verdade mas sim é reverenciar a Deus, ter essa reverência por Ele, que é exatamente a característica
de que a entidade viva tem para perante Deus. Mas como Krishna é a origem de Vishnu, e Vishnu é apenas um aspecto da divindade suprema, aquele aspecto onde predomina o sentimento de reverência. Mas Krishna tem o seu aspecto mais confidencial, assim como uma pessoa importante, como por exemplo um presidente da república ou mesmo um rei, ele tem relacionamentos diferenciados com vários tipos de pessoas, aquelas pessoas que são seus súditos ou são seus cidadãos, tem que ter uma atitude dele de reverência, porque a relação com ele é assim como Deus. Um micro-Deus. Agora, aquela mesma pessoa que aceita e se reverencia com aquela formalidade com os cidadãos, quando ele se relaciona com seus amigos íntimos, quando ele se relaciona com seus familiares, com seu filho, com sua esposa, ele já está... ele já se manifesta de uma outra forma, de intimidade. Então ele não quer ele não quer que sua esposa, os seus filhos, senhor presidente, senhor magistrado. Não, ele aceita intimidade, e às vezes mesmo até a bronca da esposa, o rei, o presidente recebe, né? Porque naquela atitude de amizade, de carinho, de proteção um ao outro. Então, de uma forma, o Senhor Supremo tem também essa relação, e essa forma é Krishna. Portanto, as qualidades, os bhagas, as opulências que Krishna manifesta são de madhurya, de doçura, bem diferente dos bhagas, das opulências, dos atributos que Vishnu manifesta na forma de grandeza, de majestade. Então, portanto, o processo da consciência de Krishna, ele nos dá o conhecimento do Senhor Supremo em todos esses aspectos, e é exatamente por isso que nós temos como nossa base o Srimad Bhagavata, porque o Srimad Bhagavata faz com que nós possamos ter todos esses aspectos de Krishna. Tanto como Vishnu criando o mundo material, nós conhecemos as encarnações dessas manifestações de Krishna para o propósito. Porque se nós não entendemos o propósito do mundo material, nós ainda é mais difícil nos livrarmos da influência do mundo material. Por isso é dito que qualquer doença, o primeiro passo é diagnosticar. Então, se nós não diagnosticamos a ilusão que nos prende esse mundo material, aceitando esse mundo material como algo absoluto, é completamente eliminada quando nós podemos entender o mundo material. Como Krishna também explica na Bhagavad Gita, de uma forma mais resumida. Srimad Bhagavatam já há uma narrativa mais extensiva, mais detalhada. Mas a Bhagavad Gita, quando Krishna explica claramente, por exemplo, no 13º capítulo, ele começa a explicar sobre o conceito da natureza material, o corpo das entidades vivas, sobre a natureza da entidade viva, sobre a natureza do Senhor Supremo, então todos os propósitos do mundo material é explicado em detalhes para que a entidade viva possa saber como agir neste mundo material. Só que o conhecimento de Bhakti, o conhecimento da essência do Bhagavad Gita, é para confirmar Bhakti. Não é apenas vai trazer algo que existe superior, isso é mais esotérico. Portanto, nós sabemos que o conhecimento védico ele é muito técnico, mesmo como nós acabamos de estudar neste capítulo, como falamos sobre o conceito dos movimentos, o conceito do tempo. Então, de uma forma, existe muito conhecimento técnico mesmo, por exemplo, nas literaturas do yoga, não? Sobre meditação, postura, respiração, processo de meditação, entende? Existem vários conhecimentos técnicos e os devotos, às vezes, não se tornam senhores de todo esse conhecimento. Por isso que é dito que o devoto mais elevado
não é aquele que é apenas um gyani. O gyana, o conhecimento, é um processo, o conhecimento ele tem o poder de purificar. Como mesmo na própria Bíblia, Jesus falou, né? Conhecei-vos a verdade e ela vos libertará. Então, a finalidade do conhecimento é, com a luz, com sua luz, nos revelar a ignorância, nos revelar aquilo que nos prende, com sua luz, nos revelar aquilo que pode nos libertar. Então, o conhecimento, ele não é a meta, entende? Mas ele é um meio. Tá? Por isso é dito que nós podemos dar um exemplo desses dois grandes devotos que quando Vidura se aproximou para receber o conhecimento, tanto Vidura como Uddhava. Entende? Apesar de Uddhava, pela sua humildade, seguir a etiqueta Vaishnava, não aceitou instruir Vidura, porque Maitreya era uma pessoa mais velha, era um outro Vaishnava mais idoso, que também estava lá. Entende? Por sua humildade, ele não aceitou e, portanto, Vidura teve que instruir. Mas mesmo assim, Srila Prabhupada ele nos explica, nos comentários, dizendo, mas ainda assim, Uddhava era muito mais avançado que Maitreya. Por quê? Porque Maitreya, ele era um Bhakta Gyani, ele era erudito. Então, erudição não indica que aquela pessoa tem uma relação mais profunda com o Senhor Supremo. Agora, Uddhava, ele era um amigo, a relação dele era de intimidade com Krishna. E, portanto, a relação dele era com Govinda, com Krishna e Vaikuntha, então, que é superior a Vishnu. Então, o conhecimento da natureza material, das distintas categorias, ele não torna a pessoa mais elevada. O conhecimento, ele tem que ser transformado em sabedoria. E essa sabedoria vem quando a pessoa desenvolve humildade. Não há sabedoria sem humildade. Por isso que nós podemos ver a diferença entre sabedoria e erudição. A erudição é diferente, porque quanto mais conhecimento você tem, mais orgulhoso o erudito fica pelo que ele sabe. Agora, sabedoria é diferente. Quanto mais conhecimento a pessoa tem, mais humilde ela fica pelo que ele não sabe. Então, na verdade, o devoto puro, rendido a Krishna, ele pode não ter um cabedal acadêmico de isto Shastra, aquilo Shastra, o doutorado, academia, tudo. Ele pode não ter isso, mas ele vive a essência do conhecimento, que é aceitar e adorar o Senhor Supremo incondicionalmente, indesiravelmente, não dividindo a adoração do Senhor com nada mais. Então, às vezes, temos devotos que são muito avançados, têm muito conhecimento, mas o conhecimento em si não é o critério do avanço espiritual, mas sim é a sabedoria. É a pessoa estar vivendo o pouco conhecimento que a pessoa tem no serviço a Krishna. Isso é a verdadeira sabedoria, a verdadeira erudição, que é exatamente se ocupar no serviço devocional. E nós podemos ver isso claramente quando Krishna esteve aqui nesse planeta, não? Quando Krishna estava ali com seus pastorzinhos, pastoreando, não? Ali, aí eles começaram a ficar com fome, Krishna, Balarama, começaram a ficar com fome e pediram para os pastorzinhos, vão ali aqui perto, tem a casa dos Brahmanas, eles estão ocupados em executar sacrifícios para o Senhor Supremo, vá lá, fala para eles que nós estamos aqui com fome, traga alguma comida para nós. Nós estamos com fome. Aí, os pastorzinhos foram lá, se aproximaram dos grandes brahmanas eruditos, os panditas, do conhecimento védico, todo o sânscrito, rituais, isso aí, tinham todo o conhecimento elevado e pediram para eles ali, Krishna e Balarama estão aqui, não dá para você... Não, por favor, não me incomoda, gente, nós estamos ocupados adorando o Senhor Supremo, não. Aí me descartaram qualquer coisa, mas as esposas dos brahmanas vendo aquilo,
elas que ajudavam seus esposos a fazer todos os sacrifícios, organizar todos. Os brahmanas, eles executavam os sacrifícios que eles tinham, e sem a ajuda das esposas, eles não podiam nem fazer o sacrifício direito, né? Mas elas tinham tudo, e elas chamaram os meninos, e elas, vem cá, vem cá, vem cá. Aí elas pegaram todo aquilo que era para executar o sacrifício e levaram para o cemitério. Então podemos ver, essas senhoras, entende? Simples, entende? Que eram servas de seus esposos, mas elas não tinham aquela erudição que eles ostentavam, mas elas tinham a sabedoria de entender que Krishna é a essência de todo conhecimento. Todo conhecimento tem propósito de conhecer Krishna, porque Krishna sendo a fonte do conhecimento, o conhecimento tem que ser retornado a ele, como Krishna explica na Bhagavad Gita. Sarvasya chaham hridi samnidito smriti gyana apohanam cha vedaista sarvam aham eva vedyo vedanta vedavideva chaham. Eu estou sentado no coração de todos. De mim veio o conhecimento, de mim veio o esquecimento, de mim veio a lembrança. Eu sou a conclusão dos Vedas. É pelos Vedas que eu tenho que ser. Veda eva chaham. Eu sou o objetivo de todo conhecimento védico. Então não adianta nada você ficar como um burro carregando a carga do conhecimento e não chegar em lugar nenhum. Então, portanto, a verdadeira erudição é devoção. Assim como a adoração a Krishna, como Krishna Tu Bhagavan, é superior a toda a adoração baseado em todo esse conhecimento da criação material, das diferentes formas. Por isso que os devotos não perdem tempo na adoração dos diferentes semideuses. Às vezes, uma vez eu estava discutindo com uma devota, né, que ela está falando, na verdade, os devotos têm que aprender também a adorar Ganesha, adorar a Lakshmi, temos que adorar isso, porque nós não temos que incomodar Krishna, não, nós temos coisas, podemos pedir a eles e poder servir a Krishna, então a gente não pede nada a Krishna, então nós temos que só dar a Krishna. Certamente essa plataforma não é, esse tipo de conclusão não é errada. É um estado avançado de civilização, mas quando nós não estamos ainda nesse estado de elevação, Prabhupada mesmo explica, nós não temos que adorar nada secundário. Mas você vai pedir a Krishna de uma forma condicionada, você vai adorar a Krishna pedindo coisas? Sim, é melhor. Porque a diferença é que quando você adora os semideuses, eles podem dar as bênçãos que está dentro do limite do seu conhecimento, dentro das suas prerrogativas, mas eles só dão aquilo, e o que eles oferecem são temporários. Mas agora, se um devoto adora Krishna, mesmo ainda com necessidades materiais, porque Krishna, esse é um dos princípios, é um princípio da rendição a Krishna, entendeu? É aceitar tudo que é favorável, aceitar tudo que é desfavorável para a vida espiritual e aceitar a Krishna como seu protetor. E confiar na proteção de Krishna. Então significa que quando o devoto tem dificuldade, ele deve ter. Porque o ato dele satisfazer seus desejos materiais por Krishna, ele purifica os seus desejos materiais. Como aconteceu com Dhruva Maharaj. Dhruva Maharaj é um exemplo, é uma Mahajana, uma grande autoridade que nos deve inspirar no serviço devocional. Ele se aproximou de Krishna cheio de desejos materiais. Ele não queria pouca coisa, ele queria muita coisa. Ele queria um reino maior do que de Brahma, maior do que Manu, maior do que seu pai, do seu avô, do seu bisavô. Então, imagine o que ele queria. Aí a sua mãe falou, mas ninguém pode satisfazer o seu desejo. É demais, você está pedindo muita coisa. A única pessoa que pode satisfazer você é Deus. E, portanto, o Dhruva Maharaj se aproximou de Krishna não por devoção. Ele aproximou do seu Vishnu, mas por causa motivado pelos seus desejos. Mas ele adorou, ele foi na pessoa correta. Ele se abrigou na pessoa correta, na pessoa certa. E, portanto, na associação com o Senhor Supremo, na sua meditação, ele se purificou de seus desejos materiais. Aqueles próprios desejos materiais que levaram ele a buscar Deus, foram purificados. E aí, sendo purificados,
quando o senhor, satisfeito com o seu serviço, entende? E a rendição dele, de ter se abrigado nele para satisfazer seu desejo material, purificou o seu coração. E aí, Dhruva Maharaj falou, aí Krishna falou para ele, o que é que você quer? Vim aqui para satisfazer seu desejo. Não, não quero nada, estou satisfeito. Só quero isso. Então por isso que aproximar-se de Krishna. Por isso nós podemos ver que tem esse verso muito importante que nós encontramos no segundo canto do Srimad Bhagavatam, não? Sobre Akama Sarvakamova Mokshakama Udaradhi Tivrena Bhakti Yogena Yajeta Purusham Param. A cama, mesmo que você não tenha nenhum desejo material, tá? Uma pessoa que é udaradi, uma pessoa que é inteligente, mesmo que ela não tenha, não importa, esteja ela cheia de desejo material, sarva kama, a cama, tá? Não tendo nenhum desejo material, moksha kama, desejando-se libertação, não importa se a pessoa não tem desejo material, é desapegada, se ela está cheia de desejos materiais, se ela tem um desejo, ela é impersonalista, ela quer só se libertar desse mundo material, isso é a identificação de um devoto impersonalista. Mas se ela for inteligente, udaradi, se a sua inteligência, se a sua inteligência for firme, for verdadeira, se ela de Tivrena Bhakti Yogena, ela deve adorar intensamente o Senhor Supremo. Tivrena Bhakti Yogena. O puro Shamparam, mas é o Senhor Supremo, não está dito que você tem que adorar Ganesha, para o Lakshmi Devi, o Shiva, não, é o Senhor Supremo, é Purusham Param, adorando assim o Senhor Supremo. Então o devoto tem que ter essa visão, a rendição a Krishna, exatamente entender que Krishna é meu protetor. Por que eu me lembro claramente uma vez aqui, o meu trabalho que eu faço com terapia de reiki, né, eu fui de iniciação de reiki, é uma senhora, que era uma pessoa muito esotérica, era uma vidente, e ela falou para mim, eu vou falar uma coisa para você, na verdade aqui na minha cidade, toda hora tem um monte de devoto pedindo para mim ler o bará, ler o tarô, ou fazer um trabalho para se purificar, não sei o quê. Mas eu vou falar uma coisa para você, por que vocês, devotos de Krishna, não buscam abrigo em Krishna? Por que estão buscando em centro espírita? Por que estão buscando em tal lugar ou tal lugar? Por que vocês não pedem logo a Krishna? Uma vez eu perguntei a um devoto e falou, não, a Krishna a gente não pede nada, a gente só dá tudo. Ou seja, nós não temos a humildade de entendermos que não estamos com essa bola toda ainda. O devoto, mesmo que nosso serviço devocional ainda não seja puro, mesmo que nosso cantar de Hare Krishna ainda seja contaminado com desejos materiais, mesmo que nós não estejamos cantando os santos nomes, mas só o Nama Baixa, não importa. Krishna é tão potente que a sombra dele, a sombra dos seus santos nomes, nos purifica, mas nós temos, por isso que rendição significa isso, o terceiro princípio de rendição é confiar que Krishna vai nos proteger. Qual o pai, qual é a mãe que não protege o seu filho desamparado? E depois, sabendo que Krishna vai proteger, entende? Aceitar a Krishna como meu protetor. Krishna é meu protetor, não tal entidade, não tal coisa. Não, certamente, Prabhupada mesmo fala, não, mas um devoto
também pode adorar um semideus. Primeiro no Néctar da Devoção, o próprio fala assim, o devoto pode às vezes adorar Ganesha, mas ele não adora Ganesha para satisfazer seus desejos materiais e resolver os seus problemas materiais. Não! Ele adora Ganesha como um devoto, para que Ganesha remova os obstáculos do seu serviço devocional a Krishna. Entendeu? Quando o devoto se aproxima do semideus, é não para conseguir satisfazer seus desejos materiais, não para ser autônomo, não para ser feliz neste mundo material, porque o que eles podem oferecer é apenas ilusão. Por isso Krishna condena a adoração aos semideus, o que dizer dos espíritos, fantasmas, antepassados, etc. Certamente, quando uma pessoa não é um devoto, entende? Ela não sabem adorar perfeitamente Krishna, como Krishna explica na Bhagavad Gita, logo no, acho que no 9º ou 8º capítulo, que aquelas pessoas que adoram, eles estão adorando erradamente, de acordo, e portanto, um devoto, ele rejeita esse tipo de adoração para si mesmo, mas ainda assim ele não tenta tirar a pouca fé dessas pessoas que estão ocupadas nesse tipo de adoração imperfeita, porque apesar deles estarem agindo erroneamente, a intenção deles é correta, a intenção deles é adorar a causa suprema, e portanto o sábio que adora corretamente não desencoraja aqueles que estão adorando incorretamente, mas encoraja a adoração incorreta para que na adoração incorreta ela se torne perfeita. Então, portanto, por que eu citei esse caso? Porque às vezes essas pessoas que não são devotos e adoram dessa forma imperfeita ou indiretamente o Senhor Supremo, nós temos elas tudo, não tem nenhum, por isso que nós não criticamos nenhuma religião, por isso que os Vaishnavas não criticam nenhum processo religioso, porque, como Krishna diz, Yayatamam Prapadyante, na medida de como você se aproxima de mim, eu me manifesto proporcionalmente, mas todos seguem o meu caminho. Então, Krishna mesmo na Gita fala mesmo essa adoração imperfeita, mas quem tem a pretensão ou quem tem o desejo de se tornar na posição do serviço devocional correto, ele tem que entender que eu tenho que ser estrito comigo mesmo, de acordo com os princípios do serviço devocional, abrigando apenas em Krishna, e tolerante com os outros, encorajar a soprar aquela chaminha, aquela fé que ainda não é plena, porque não tem o conhecimento da natureza suprema de Krishna que os devotos têm. Tá? E esse conhecimento, e às vezes os devotos têm esse conhecimento e eles não usam. Entende? Às vezes usam de uma forma, se misturam com outras coisas. Isso é uma das ofensas no serviço devocional, no cantar dos santos nomes, colocar a adoração de Krishna na mesma categoria que outros tipos de atividade. Ou seja, para um devoto não pode colocar, mas nós temos que entender que Krishna manifestou isso proporcionalmente. Agora, se aquela pessoa tem associação com o devoto puro, se aquela pessoa pode, de uma maneira indireta, se ocupar do serviço devocional, ela vai se tornar virtuosa, como Krishna explica na Bhagavad Gita, Pichet Suduracharo, mesmo que ainda seja mal comportado. Aquela pessoa que está adorando a Krishna tem que ser aceito como um sadhu, porque ela está com a determinação correta, e se ela continua na adoração, mesmo ainda pilantrinha um pouquinho, mas se ela continua porque ela está com a determinação correta, ela se torna virtuosa e para de ser patife. Ser patife é o momento, assim como, por exemplo, assim como a mãe sabe que a criança, quando ela é um bebê, ela vai urinar, vai defecar no colo dela. Ela aceita aquilo. Agora, quando aquela criança já está com 16, 15, 16, 17 anos, se ela fizer isso, não tem porquê. Então, de uma forma Krishna. Entende? Por isso que o devoto é muito estrito consigo mesmo. Quando nós estamos... se nós queremos servir
Por isso que os Vaishnavas, eles cobram de si próprios, porque um Vaishnava, ele está representando Krishna. E se nós mal representamos Krishna, as pessoas se afastam de Krishna. Ah, na verdade, esses devotos aí pregam uma coisa tão maravilhosa, eu vejo, mas quando eu estou com eles não vivem nada daquilo. Não, isso é um exemplo de anti-pregação, pois o processo da consciência de Krishna, Sankirtana, é dar as palavras de Krishna, dar os nomes de Krishna e também ensinar pelo nosso exemplo como ser um devoto de Krishna. Isso é Sankirtana. Sankirtana é glorificar Krishna em seus devotos. E quando um devoto ele não é imaculado, quando o devoto não é puro, quando o devoto não é sincero, ele não inspira ninguém, ao contrário, ele afasta as pessoas de Krishna. Porque as pessoas não vão... Agora, por isso que Prabhupada fala que ser um devoto é uma mostra de que Krishna existe. Porque a vida de um devoto mostra o milagre que Krishna faz quando ele está na vida do devoto, transformando a vida do devoto através do seu processo de cantar, de serviço e devoção. Então eu acho que com isso mais ou menos deu para entender a posição de Krishna suprema e também as atividades de Krishna como também sendo suprema. Se Krishna é o supremo, se ele é a origem de tudo, todas as atividades, mesmo apresentadas na literatura védica, elas também têm uma categoria daquelas atividades que Krishna Tadiya. É aquelas atividades em relação com Krishna, são as atividades que devem ser entusiasmadas, que devem ser elogiadas e devem ser encorajadas no serviço de devoção. Então, eu acredito que com isso deu para nós falarmos o suficiente sobre esse tema aqui, deste verso e dos comentários de Srila Prabhupada, não? Então, se alguém tiver alguma pergunta, vou dar uma olhadinha da presença da nossa aula de hoje. Então, eu gostaria de agradecer a presença do Marcelo Magalhães, Hare Krishna, Haridashana Prabhu, Jai Prabhuji, do Sanatana Dharma Prabhu, também obrigado pela presença, Jai Shri Prabhupada, também bom dia, Ramashaka Prabhu, tem Marcos Hanuman, Hare Krishna, aceite minhas reverências também, a Bhaktinval, Hare Krishna. Se alguém tiver pergunta, vá digitando agora enquanto eu estou agradecendo a presença, assim eu posso responder depois de eu agradecer a presença de todos. Tem o Marcos Hanuman também, obrigado pela presença. Você tem uma perguntinha, eu já vou responder sua pergunta. Haridashana Prabhu. Deixa eu ver aqui o que está acontecendo aqui. Tá aqui. O Otávio Daniel, também obrigado pela presença. Tá. Então agora vamos dar uma olhada nas perguntas. Primeira pergunta, aqui quem traz a primeira pergunta é o Marcos Hanuman. Tá? Ele pergunta, os filhos de Brahma são não nascidos ou ele criou esposa para eles? Tá. Os primeiros filhos que Brahma teve, eles não foram nascidos no sentido de que tiveram uma mãe material. Eles foram criados diretamente da mente de Brahma, assim como os Kumaras, assim como o Senhor Shiva, todos eles não... É a partir a reprodução, assim, adão-évica da criação, o processo adão-évico da criação material vem a partir quando Manu, entende? A partir de Manu, que aí sim as criações que vieram, aí Sadaputa, né? Ele já começou com uma esposa, mas na verdade Brahma ele tinha um poder, assim como Brahma também é chamado às vezes de Aja. Brahma às vezes também é chamado de não nascido. Na verdade, em última análise, Brahma também, ele também nasce.
porque ele se manifesta nesse mundo material, mas ele não nasce dentro do processo de ter um pai, uma mãe, assim como na vida sexual a pessoa é concebida. Então ele nasceu na mente pura de Brahma, todos esses. Então por isso esses primeiros filhos de Brahma, porque naquela época ainda não havia ainda os progenitores, então ele criou primeiros progenitores, e esses progenitores tiveram seus filhos, e aí a reprodução do universo, entendeu? A fase Adão e Eva do universo, com homem, mulher, macho e fêmea, pôde existir, mas no começo da criação de Brahma não havia esse tipo de criação, por isso que eles são chamados, por isso que o Brahma é chamado de Aja também, ele também não foi criado, ele manifestou-se diretamente do umbigo do Senhor Supremo. Como ele nasceu do corpo espiritual de Krishna, ele não foi criado da matéria, tá? Tá certo? Então por isso que é chamado, e Brahma também fez a mesma coisa com a sua mente, só que já são mais sutis, tá? O Haridarshan agora ele faz uma pergunta técnica para Prabhuji, quem são os cadê? Que isso? Prakriti-layas, que Patanjali menciona no Sutra 1.18 e 1.19. Infelizmente não estou com o meu Yoga Sutra aqui para poder explicar o que vem a ser os praka. Eu teria que ver o Sutra agora para poder te responder. Então, se você puder me explicar com mais detalhes, aí eu posso continuar a te responder essa pergunta. No momento que eu estou longe do meu Yoga Sutra, eu não estou me lembrando exatamente do que se refere esses Prakriti Laya. Prakriti Laya literalmente significa destruição da matéria. Então eu não sei a que ele está se referindo ali. Tá? Vamos ver a próxima pergunta, depois a gente retoma no seu ponto, Hari Prabhu. O Marcelo, né, Magalhães faz a pergunta: para chegar ao ponto de uma rendição completa, Krishna seria preciso contar tempo para acumular frustrações da nossa vida, ou não seria preciso disso? Tá, primeiro de tudo, certamente Krishna é a propriedade dos empobrecidos materialmente. O nome de Krishna ele é Akinchana Gotyaraha. Uma pessoa que ainda tem esperança de ser feliz nesse mundo material, ela não busca o abrigo de Krishna. Então, na verdade, por isso é dito na Bhagavad Gita, né, que aquela pessoa que consegue tolerar as dualidades desse mundo material, matrasparshastu kaunteya shitoshna shukha dukkada agama ayonityas tankitiksha swa bharata. Que a pessoa tem que aprender a tolerar as dualidades desse mundo. E depois ele também explica, né, que aquela pessoa que conseguiu desenvolver esta tolerância, essas dualidades deste mundo material, como ele diz assim, Nahi Vyatayete Purusha Shabatama Dukkha Dirá Somritatuaya Kalpati. E aí ele explica, aquela pessoa que consegue tolerar essas dualidades sem se perturbar, tá? Ela já se torna um candidato qualificado à liberação, se torna um direito delas, tá? O que significa isso? Significa que não é que para você ser um devoto, você já tem que ter desfrutado todo esse mundo material, ou você está num grau de frustração. Cristo explica, né? 4 tipos de pessoas se aproximam dele. Primeiro, o desencantado, o frustrado. Depois, o necessitado materialmente. Depois, o curioso. Ou então, o que é o sábio. O que mais se aproxima, o mais próximo de Krishna, aquele que está mais em yoga com Krishna, que adora Krishna, é o Gyani. Porque o Gyani, ele tem conhecimento da natureza desse mundo material. Não basta você estar sofrendo muito. Uma pessoa desfrutando muito ou sofrendo muito. Uma pessoa tem que ter desfrutado muito, aí ela não tem, ela satisfez todo o seu desejo, ou ela tem que estar sofrendo muito, ela está aversa a esse mundo material. São 2 situações desfavoráveis. Sofrer demais, você está tão preocupado,
você está com tanta dor que a sua consciência não é pura. E desfrutar demais também não é favorável, porque você está sentindo tanto prazer que você se apega ao conceito de felicidade neste mundo material e não faz plano para resolver o problema da essência material. Mas agora aquela pessoa que, vivendo, pôde constatar que esse mundo material é um mundo de dualidade, de prazer e de sofrimento, em vez de ter aversão ao sofrimento e apego ao prazer, ela tolera sabendo que ambos são ilusórios, porque ambos são temporários. Nasato vidyate bhavo, nabhavo vidyate sataha, como que explica no Gita, né? Que os sábios eles entendem que não há continuidade para o inexistente e não há sensação para o existente. Então tudo aquilo que vem, que surge e deixa de ser, tudo aquilo que se manifesta e depois se manifesta é ilusório. Porque o que é real sempre foi, sempre será. Então, portanto, o devoto se apega, o conhecimento espiritual faz com que ele entenda essas ilusões desse mundo material, as frustrações do mundo material, os apegos, as fantasias, e aceita da mesma maneira. Portanto, essa pessoa está realmente qualificada para chegar ao ponto da rendição completa a Krishna. Ela vê que, na verdade, nesse mundo material não existe nenhum outro abrigo. O único abrigo que nós temos desse mundo material, qual é o único abrigo que nós temos? É Krishna. Rakshasiti. O devoto pensa assim, Krishna é meu único abrigo. Ele não se abriga, entende? Nem a ilusão, nem a esperança desse mundo material. Então, portanto, para chegar ao ponto de rendição completa a Krishna, certamente nós não podemos falar que nessa vida nós vivemos tudo, porque essa não é a única vida. Nós temos ainda muita sabedoria, muita realização que pode ser que não estejamos conscientes, mas estão inconscientes. A nossa vida não é guiada só pelo consciente. Muita coisa que guia, muitas atitudes, muitas decisões que fazemos na nossa vida, às vezes vem por impulso. E esses impulsos, essas decisões que temos, é o resultado de conhecimento, de sabedoria que nós temos acumulados nessa vida. Que não significa... Então, às vezes tem pessoas que não têm, e portanto elas têm ainda que sofrer, desfrutar, se esgotar neste mundo, mas tem pessoas que já trazem esse esgotamento, já trazem essa falta de esperança ilusória de ser feliz nesse mundo de outra vida. Tem pessoas que já nascem completamente desapegadas, completamente desinteressadas, e aí quando elas conhecem Krishna, aí elas se encontram. Então, portanto, não podemos dizer assim, algum tempo, né, que eu falo assim, para chegar ao ponto, não, eu vou ter que viver até 60, 70 anos, aí eu posso me desapegar do mundo material. Não. Quando o Prahlada Maharaj estava pregando para seus amigos na escola, ele falava, não, a gente quer desfrutar. Aí, para Prahlada Maharaj explica, e Prabhupada também comenta sobre isso, né? Na infância a pessoa, ela não tem tempo porque ela quer desfrutar, entende? Ela ainda não tem esperança. Depois ela cresce e ela está ocupada. A pessoa nunca vai ter tempo, entende? Então nunca vai ter um momento, entende? Nunca podemos ver o tempo perfeito é agora. Nós temos que nos obrigar a Krishna agora, não para depois. Mesmo que o serviço ainda, mesmo que o nível seja diferente, mas não importa. Qualquer akama, sarva akama, ova, moksha akama, udaradi. Temos que ser inteligente, que não importa, entende? Porque nós não sabemos se nós temos algum crédito de conhecimento de vidas passadas. E, portanto, não podemos garantir, não, eu já sou iluminado de outra vida. Não sabemos. Então, portanto, nós temos que agir como se nós fôssemos mais ignorantes, como Chaitanya Mahaprabhu falou, pregando para Bhaktivinoda Saraswati, para o Sérgio. Meu guru falou que eu sou um tolo, porque eu sou um tolo. Nunca a pessoa pensa que ela é iluminada. Às vezes ela tem um insight de eu ser um ser iluminado. Não. Nós não temos que nos preocupar tanto nisso. Portanto, nós temos que nos abrigar no serviço devocional. Tá?
Então, eu acho, certamente, só terminando, não é preciso você fazer um, um, um débito-crédito do que você fez na outra vida para poder saber. Temos que nos ocupar no serviço devocional aqui e agora, da condição que nós podemos ter, porque Krishna, ele aceita as pessoas, não importa como, mas ele quem ser. Rendição é isso, aceitar Krishna como meu protetor e confiar nessa proteção. Aí o resto vem, entende? Tá? Então vamos lá. Agora a próxima pergunta é deixa eu ver quem fez a pergunta. Deixa eu dar uma. Parece, tá, então nós temos aqui o Sanatana Dharma Prabhu fez uma pergunta aqui. Tá. Vou ver, deixa eu ver o que é. Que não está parando aqui. Hare Krishna. O Deus criador bíblico do Gênesis, que fez o céu e a terra, se assemelha mais com a expansão Brahma. Qual a sua opinião? Bem, essa pergunta sempre volta, né? Na verdade, o conceito do Deus Pai bíblico é muito confuso. Entende? Se você vê, lembra muito o conceito de Brahma, tá? Em algumas coisas, entende? Às vezes o conceito do Deus na Bíblia, especialmente no Antigo Testamento, porque o conceito de Deus que Jesus traz do Novo Testamento já é um conceito que bem mais de um Deus de amor que enviou ele, entende? Então Deus de amor vem ali manifesto na pessoa de seu Salvador, do Salvador de Jesus, que é considerado, entende? Então, é muito interessante que o conceito de Brahma, baseado em minha própria realização disso, né? O conceito apresentado na Bíblia daquele Deus castigador, daquele que cobra o Dharma do povo escolhido, lembra mesmo um Deus semideus, que Brahma é o semideus último. Lembra. Apesar de alguns lugares também na Bíblia, no Antigo Testamento, há um conceito de um Deus mais impessoal, que lembra o conceito de Brahman, como o pai de todos os seres, entendeu? Mas que é um Brahman que não pode ser compreendido, que não pode ser entendido, até mesmo aqueles que queriam entender Deus no Antigo Testamento, ele era o castigado, não? Entendeu? Na verdade, é muito confuso, eu não posso explicar porque, principalmente porque a Bíblia, nós não temos uma tradição de sucessão discipular, assim, que nos transmite o conhecimento bíblico, que seria supostamente o conhecimento revelado, de uma maneira tão clara como nós encontramos na literatura védica, o Srimad Bhagavatam, ou nas Sampradayas Vaishnava, que traz esse conhecimento. Portanto, é um pouco confuso de nós falar sobre esse Deus, tá? Que assemelha mais a Brahma. Tá? Mas, na verdade, o conceito de Jesus, ele pode ser, lembra também um pouco a relação com Brahma no sentido daquele que veio salvar nesse mundo material, tá? Então Brahma como mestre, tá? Mas eu vejo que às vezes mesmo o conceito de Brahma, desculpe, o conceito do Deus guerreiro, Senhor dos Exércitos, às vezes não lembra nem Brahma, às vezes lembra Indra na Bíblia, mas parece que nessa luta contra os povos, entende, que não eram o povo eleito, entendeu? É meio confuso, infelizmente não vou poder expandir um pouco mais esse assunto, tá? Deixa eu ver a próxima pergunta. Vamos ver. Lila Govin. Ah, não, é uma canção. Euler, obrigado pela presença aqui também. A Lila Govinda Dasa também. O Lila Govinda Dasa também está aqui. Harimou. Eu acho que perguntas são só essas. Tá? Agora eu vi o que você falou, Prabhu, é que ele realmente criou o céu e a terra. Sim, lembra mesmo o conceito de Brahma, o criador do céu e da terra, tá? As dimensões do universo. Porque, na verdade, o Senhor Supremo, o Senhor Vishnu,
ele é o criador, certamente, mas o conceito de Brahma também como criador é baseado no conceito como do demiurgo, não? Então podemos ver que é muito parecido realmente o conceito do criador das coisas deste mundo, tá? Mas se nós queremos ver também, se você traz no Novo Testamento, não, por exemplo em João, não, você consegue o conceito do Criador, ele vai além de Brahma, ele vai, o verbo, não, portanto, o Brahma, e aí o conceito de Brahma sendo o Deus bíblico, Criador, e o conceito de Brahma sendo o demiurgo, que é o Criador do mundo, que às vezes se confunde muito com a teologia católica, cristã, ela fez uma análise muito grande com a filosofia grega, o conceito do demiurgo, onde fala que o verbo criou, que Jesus é o criador do mundo, tudo foi criado com ele como o verbo, a manifestação do verbo. Então é muito complexo isso, é necessário fazer uma análise mais profunda, tá bom? Obrigado pela pergunta. Hare Krishna. Então eu acho que, por isso, bom dia a todos vocês, obrigado pela participação, até uma outra oportunidade. Jai Hare Krishna.